Seja bem-vindo ao Grego Bíblico. Nós já trabalhamos dentro dessa plataforma do YouTube com vários vídeos sobre o alfabeto, ditongo, pronúncia, leitura, enfim, muitas coisas relacionadas a questões, inclusive morfológicas e gramaticais, dentro da questão da análise sintática também. Agora a gente vai começar numa nova fase, ou seja, a gente vai começar a trabalhar com os textos bíblicos. E eu quero chamar a sua atenção para o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1, porque nos diz assim, conforme a nossa versão Almeida Revista e Corrigida: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O destaque é para essa palavra notificou. Talvez em língua portuguesa, dentro do conceito que nós temos, um tanto raso da própria língua, a gente não venha captar o sentido real desse termo, que é em português ou ainda no grego. Acontece que no grego, a palavra notificou é esta que aparece aqui, isemanen, isemanen. O texto que eu estou me pautando é o textus receptus, ou também chamado de texto recebido. Já temos duas informações. No grego, o vocábulo é semanem, e em português, uma das versões que nós temos adota a tradução notificou. Mas qual a ideia que temos no texto bíblico deste vocábulo notificou? Vejamos. Como eu disse, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, Essemanen. A ideia no grego koine é dar um sinal, significar, indicar. E para que você tenha uma ideia, dentro de uma análise mais sintática e não apenas morfológica, o primeiro aoristo de cativativo se encontra na terceira pessoa do singular, do termo que nós temos aqui, semaino, está em destaque aqui na cor verde, vem de sema, sinal ou sinal para ver, conforme João 12, 33. Eu vou fazer a leitura, então, de João 12, versículo 33, quando se utiliza sema, ou seja, esse sinal é algo para ver. 12, 33, nos diz assim a palavra de Deus. Isto dizia, significando de que modo havia de morrer, ou seja, esse significado era o sinal, a maneira, mostrava a forma de se ver. João 12, 33. Um outro exemplo do que ocorre com esse termo dentro do Novo Testamento se encontra em Atos 11, versículo 28. E levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. Ou seja, mostra aí também, quando dá, aqui é traduzido como dava a entender, utiliza justamente esta palavra ou vocábulo em grego. Vocês perceberam que quando eu li João 12, 33 e Atos 11, 28, a gente não tem a noção de que provém do mesmo termo? É porque um termo, dependendo do contexto, ele vai variar, vai ter um outro significado. E quem é que dá o significado ao, ao vocábulo? O próprio autor. O autor pode pegar um termo e aplicar dentro de um contexto e vai significar aquilo que ele quer dizer.
Note bem que, neste caso, a intenção autoral precisa ser buscada. A gente tem que tentar encontrar, não o fio da meada, mas essa intenção autoral. O que o autor está dizendo? E Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 1, também vai encontrar a palavra semeion, que tem essa origem, essa indicação de sinal, um sinal para ver, a ideia de dar a entender, de sinalizar, de indicar, de notificar, entre outros casos aqui já mencionados. Apocalipse 12, versículo 1, nos diz o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a luz debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Mais uma vez, o emprego desta palavra, semeion, que vem dessa raiz, sema, da onde também é derivada outros vocábulos, como semaino, e conforme nós vimos anteriormente, aqui em Apocalipse 1:1, e semanem, tudo vindo de uma mesma raiz, tendo as suas devidas derivações. Dito isto, você está se perguntando, mas então, o que o texto está dizendo quando emprega-se notificou, ou conforme algumas versões, testificou? A ideia é que Deus notifica por meio de símbolos. É através de símbolos que há essa notificação. É através de símbolos que há essa testificação da palavra de Deus. Ora, isso sem nós colocarmos na mesa o fato de nós estarmos lidando com o Apocalipse, cuja literatura ou gênero é literatura apocalíptica, um estilo literário que emprega a numerologia e, sobretudo, a simbologia. O Apocalipse é rico em símbolos. E logo no início, no versículo 2, nos diz conforme esta versão aqui, a Almeida, revista corrigida: E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ou conforme essa versão que eu estou utilizando aqui agora, versão revisada da imprensa bíblica brasileira, o qual testificou, digo, enviando pelos seus anjos, as notificou a seu servo João, também dando a mesma palavra, empregando o mesmo termo, porque, no geral, o que o texto grego, ou pelo menos João, estava dizendo era justamente isto, que ele estava recebendo pelo anjo as notificações, ou seja, aquelas mensagens, por meio de símbolos. E ele, como servo do Senhor, competia fazer, fazer o seu devido registro. É isso que nós aprendemos. Um termo tão pequenininho, notificou, que mostra que o que seria ensinado seria por meio de quê? Por meio de símbolos. Por isso, muito cuidado em pegar todo o livro de Apocalipse e querer interpretar ao pé da letra, literalmente, palavra por palavra.